Semana 24, dia 3. Suprimento matinal. EF 6:11 da manhã. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. EF 6:13 da manhã -14. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, tendo cingido vossa cintura com a verdade e vestido a couraça da justiça. Efésios 6:10 da manhã -20 revela que Cristo é o elemento constituinte da armadura de Deus. Nessa passagem da palavra, a Igreja é revelada como o guerreiro para derrotar o inimigo de Deus. Como o guerreiro, a Igreja precisa de força e de toda a armadura de Deus. A Igreja é o guerreiro coletivo e os crentes juntos constituem esse guerreiro único. Só o guerreiro coletivo pode usar a armadura de Deus, nenhum crente individual pode fazê-lo. Temos de travar a luta espiritual no corpo e não individualmente. The Conclusion of the New Testament, p. 3459. Leitura de hoje. A ordem para tomar a armadura de Deus é um imperativo, um mandamento. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Temos de exercitar a nossa vontade para cooperar com o mandamento de Deus e revestir-nos da armadura. O Senhor com o seu poder é a armadura de que nos revestimos para nossa proteção. Como o corpo, temos de nos revestir do próprio Cristo como a nossa armadura. A fim de travar a luta espiritual, temos de ter Cristo como toda a armadura de Deus. Cingir a cintura, EF 6:14 da manhã, é fortalecer todo o nosso ser. O nosso ser tem de ser fortalecido com a verdade. Esse fortalecimento não é para nos sentarmos, mas para permanecermos firmes. Segundo o uso da palavra verdade no capítulo 4, VV 15, 21 e 24-25, ela aqui refere-se a Deus em Cristo como realidade no nosso viver, ou seja, Deus tornando-se a nossa realidade e experiência no nosso viver. Isso é, na verdade, o próprio Cristo expressado no nosso viver, Jó 14:6. Esta verdade, esta realidade, é o cinto que fortalece todo o nosso ser para a luta espiritual. O nosso viver deve ter um princípio e um padrão. O próprio Deus expressado no nosso viver de maneira prática. Se o nosso viver for desleixado, não poderemos permanecer firmes contra os poderes das trevas. A fim de permanecermos firmes, o nosso viver diário deve ser segundo o princípio da verdade e segundo o padrão da verdade. Ou seja, o próprio Deus expressado como o princípio do nosso andar diário, como o padrão do nosso viver diário, como o modelo da nossa vida. Aqueles que têm tal viver, sem dúvida, estão cingidos com a verdade. São estes que podem enfrentar ataques e oposição. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Porém, se Deus não for expressado no nosso viver e andar diário, não poderemos cingir a cintura e não teremos força para permanecer firmes contra o inimigo. Não teremos o poder para enfrentar oposição nem controvérsias. A verdade com que estamos cingidos para a luta espiritual é, na verdade, o Cristo que experimentamos. Em Filipenses 1:21 da manhã Paulo diz: Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Este Cristo que Paulo vivia era o cinto da verdade. Esse Cristo era Deus expressado e revelado no viver diário de Paulo. Porque o viver diário de Paulo estava conformado ao modelo de Cristo, ele tinha força para enfrentar a oposição e as circunstâncias adversas. Porque estava cingido com a verdade, Paulo tinha força para ficar firme. A couraça da justiça, em Efésios 6:14 da manhã, cobre a nossa consciência, representada pelo peito. Satanás é aquele que nos acusa. Ao lutar contra ele, precisamos de uma consciência livre de ofensas, et 00:16,
Por mais que sintamos que a nossa consciência é boa, ela ainda precisa estar coberta com a couraça da justiça. Justiça é ser reto tanto com Deus como com o homem. Se tivermos um pequeno problema com Deus ou com o homem, Satanás nos acusará e haverá brechas na nossa consciência pelas quais toda nossa fé e intrepidez se esvairão. Por isso, precisamos da cobertura da justiça para nos proteger das acusações do inimigo. Esta justiça é Cristo, 1:30 da manhã. The Conclusion of the New Testament, pp. 3459-3461. Leitura adicional. The Conclusion of the New Testament, Mens. 344. Luz e